A paz do Senhor, crianças! Estamos novamente aqui para aprender mais a palavra de Deus na nossa EBF, com o tema Conectados com Cristo. E vocês aprenderam muito com a lição de ontem? Samuel, o menino que ouviu a voz de Deus. Isso mesmo, criança também pode ouvir a voz de Deus. E hoje nós temos mais uma lição. Mas aí eu quero ler de novo com vocês o nosso versículo tema. Você já decorou? Não? Então a tia Laine vai ler novamente, que está em Provérbios 20:11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Isso mesmo. Fique ligadinho que nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Isso mesmo, crianças. A nossa EBF já vai começar. Vamos orar? Pai eterno, Pai querido, nós queremos pedir, Senhor, que venha falar aos nossos corações no dia de hoje. Abençoa, Senhor, cada criança que está no seu lar, que elas possam ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos no Teu nome. Amém. Amém. Conectados com Cristo. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Su, estou aqui para contar uma linda história registrada na palavra do Senhor. E antes de começar a história, eu quero deixar para vocês um versículo que está registrado em Salmo 150 e o verso 6 que diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. E a história que nós vamos contar hoje fala sobre louvar ao Senhor. E conta de um menino, o nome dele é Davi. Ele amava adorar ao Senhor com um instrumento. Ele tocava sua harpa, dedilhava lindos louvores, porque Davi, ele tinha um coração conectado com Deus. Isso mesmo. O coraçãozinho de Davi era assim, ó, tão puro,
tão perfeito aos olhos do Senhor. Davi, ele era um menino amável. Davi, ele tinha o amor de Deus dentro dele. Isso mesmo. E Davi tinha muitas qualidades boas. Por isso, quando ele tocava o seu instrumento, todas as pessoas se alegravam em ouvir aquela melodia. Davi era um menino temente a Deus, isso mesmo. Olha que lindo, Davi tocava para as ovelhinhas, isso mesmo. Enquanto as ovelhinhas estavam ali no pasto, Davi dedilhava lindos louvores ao Senhor. Como eu estava dizendo para vocês, crianças, Davi, ele era muito obediente a Deus, ao papai, à mamãe, e ele trabalhava no campo. Sim, ele tinha um coração tão obediente que ele ficava lá no campo, cuidava das ovelhinhas e depois ele sentava e dedilhava lindos louvores ao Senhor através da sua harpa. Em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 23, olha o que diz a palavra do Senhor. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Crianças, a Bíblia nos diz que Saul desobedeceu uma ordem de Deus. Isso mesmo. O Senhor mandou ele fazer algo e ele fez outra coisa, totalmente o contrário daquilo que o Senhor havia falado. E pela desobediência de Saul, olha só o estado que ficou o coração de Saul. Aquele rei que era um rei amável, obediente ao Senhor, isso mesmo. Por uma desobediência, olha o que vai acontecer. O coração dele ficou enfurecido. Ele já não era mais a mesma pessoa. Ele estava sempre irritado. Olha a situação de Saul. Era desse jeito, muito bravo, crianças. O coração de Saul estava nesse estado, muito nervoso, muito irritado. Sabe por quê? Desobedeceu a voz de Deus. Todo aquele que desobedece a ordem que Deus dá, sempre tem um preço a pagar. E Deus se retirou do coração. A palavra de Deus diz que a presença do Senhor se retirou da vida de Saul. Isso mesmo. Saul não tinha mais alegria. Ele não tinha. Ele sempre estava irritado, nervoso, chorava. Porque desobedeceu uma ordem de Deus. Mas alguém, um dos empregados dele ali, vendo a situação daquele rei, queria ajudar de alguma maneira. E lembrou de um menino, isso mesmo, um menino que tocava. O nome dele era Davi. Davi, ele tocava. Lembra que eu falei para vocês que Davi sentava perto das ovelhinhas e tocava lindos louvores ao Senhor? Davi era um menino tão pequeno assim como vocês, isso mesmo. Mas Davi se deixava ser usado por Deus. Davi, ele adorava o Senhor. Sabe por quê? Como eu disse no começo, Davi, ele era obediente, ele orava, ele lia a palavra do Senhor, ele era um menino muito bonzinho. Por isso o Senhor estava sempre com ele. E mandaram chamar Davi. Falou: Davi, você precisa ir até o rei Saul para acalmá-lo. Quem sabe você indo lá, você vai tocar, vai dedilhar essa harpa e os louvores vai acalmar o coração daquele rei. E Davi era muito obediente, como eu disse para vocês, isso mesmo. Davi foi e começou a tocar. E ele tocava e Saul estava ficando irritado, ainda tinha algo perto dele e ele jogava, ele não queria saber de nada. E aquelas músicas iam irritando ele mais ainda e ele fazia assim com a cabeça, desesperado. Porque, crianças, o coração que não tem Deus é um coração assim, ó. Eu já falei para vocês aqui em outras histórias sobre o pecado. Pecado é tudo aquilo que você sente, que deixa o seu coração triste, nervoso, irritado. E quando a pessoa está nesse estado aqui,
e escuta uma linda melodia, ela fica mais irritada ainda, até que não dá mais para suportar, porque a presença de Deus era muito grande através daquele louvor. Isso mesmo. O louvor acalmava o coração de Saul e de repente ele foi respirando mais profundo e declinou a cabeça e até dormiu. Ele se acalmou e os empregados olhavam aquela situação e pensavam: olha, deu certo, deu certo. Um menino tocando uma harpa e as canções acalmou o coração daquele rei. Todo aquele que peca, ele se afasta de Deus. Isso mesmo, fica um vazio, o coração cheio de dor, cheio de tristeza. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você escuta, que você vê, tudo isso nos afasta de Deus. E o coração de Saul estava assim, longe da presença do Senhor. Sim, porque ele havia desobedecido uma ordem de Deus. Mas através do louvor, ele se acalmava. E quando ele acordava, ele ainda ouvia aquela melodia, olhava para Davi. A Bíblia diz que ele amou a Davi. Sim, ele queria Davi sempre ali pertinho dele. Crianças, Davi era muito pequeno, mas ele se entregou ao Senhor. Ele deixou Deus usar a vida dele. O que você quer fazer da sua vida? Você quer ser como Saul, que desobedeceu uma ordem de Deus? Ou você quer ser como Davi, cheio da ousadia, cheio do temor, cheio da presença do Senhor e longe do pecado? Longe do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, isso mesmo. O pecado nos deixa tão tristes, tão vazios. E tem algo que acontece quando nós temos o nosso coração assim cheio de marcas, cheio de pecado, cheio de dor, coração com raiva, maldoso, com ira. Quando você aceita Jesus, sim, você acredita que Jesus morreu por você, o seu coração fica assim, sai aquele peso, mas fica cheio de marcas ainda. Isso mesmo. Ainda tem algumas marcas, sabe por quê? Porque às vezes aceita Jesus e continua fazendo as coisas erradas que Deus não quer. Mas quando você aceita Jesus e fala: Jesus, entra aqui, purifica o meu coração, tira, Senhor, todo o peso, toda a amargura, toda a tristeza. Quando você faz essa oração de coração, olha o que acontece. O seu coração fica assim, puro, isso mesmo. E você vai conseguir ser como Davi, entregar a sua vida ao Senhor. Que o Senhor Jesus possa falar ainda mais no seu coraçãozinho. Leia a história de Davi, para que o Senhor ministre na sua vida o que você vai fazer na obra dele, o que você vai fazer aí para os seus amiguinhos, falar de Jesus para os seus amigos. Amém, crianças? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijos. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move